Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. Texto de hoje: birra afetiva. A mãe se recusa a atender uma vontade do filho e ele se debate, grita, faz escândalo. É a birra. Surge com o nítido objetivo de contrariar uma ordem, não importa se justa ou injusta, com a finalidade de tirar vantagens pessoais. Mais detalhes sobre a birra material por querer mais e mais brinquedos. E o comportamental por querer divertir-se mais e mais. E sobre o método do chacoalhão para enfrentá-las, podem ser encontrados em meu livro O Executivo e Sua Família, editora Gente. Existe ainda a birra afetiva, que não deve ser tratada com o método do chacoalhão. Nenhum ser humano gosta de se separar das pessoas que ama, principalmente para ficar num lugar desconhecido onde se sente pouco à vontade. Isso é evidente na angústia do 8º mês anteriormente citado. As pessoas se constrangem com isso por desconhecer o funcionamento fisiológico da criança. Não importa quem quer que ame o bebê com paixão, avós, padrinhos, amigos íntimos, parentes. Se ela estranhar essa pessoa em dado momento é porque ainda não se identificou. E sua reação de estranhamento é natural. O adulto tem memória do bebê, mas este ainda não conta com essa maturidade. Basta, por exemplo, o pai se ausentar por alguns dias para o bebê o bebê estranhe. Com a convivência após horas ou dias, a pessoa vai se tornando mais e mais conhecida do bebê, que sinaliza a distância, ele deve permanecer. A princípio, ele apenas olha a pessoa, depois começa a sorrir quando ela lhe faz graça. O riso significa aprovação. Muitos bebês aceitam brincar, mas talvez não ser pegos no colo. Portanto, os adultos não devem atropelar esse desenvolvimento muito saudável que se faz sem choro nem desespero de ninguém, e sim pela aproximação lenta e gradativa desse serzinho que está no mundo há tão pouco tempo. Segurança e firmeza dos pais geram confiança no filhinho para que ele fique na escola. Assim também, os primeiros dias, à porta da escolinha, o filhinho pode apresentar dificuldade. É fundamental que ele sinta que os pais confiam na escola e o estão deixando com pessoas super legais que vão cuidar dele. Portanto, é muitíssimo importante que os pais conheçam bem o local e os profissionais com quem vão deixar o filho. É necessário que ele sinta na pele que os pais confiam na escolinha. Se para os adultos a separação é difícil, para o filhinho é ainda pior, porque ele ainda não desenvolveu a noção de tempo para entender que aquele distanciamento é transitório. Não tem como se defender e precisa dos cuidados de pessoas que desconhece. A birra da separação ataca a criança que não quer ficar com outras pessoas, já que já conhece com quem já ficou, dificultando ou impossibilitando, por exemplo, a saída dos pais para o trabalho. Geralmente a criança é tida como manhosa, mas já se trata de uma birra escandalosa, em que ela vai derramando copiosas lágrimas para subverter a ordem estabelecida. Lágrimas enternecem qualquer mãe ou pai e despertam um sentimento de culpa que pode comprometer a razão e romper o limite que deve ser imposto na medida certa. Os pais podem olhar no fundo dos olhos do filhinho e dizer calma, porém firmemente, que se pudessem até ficariam, mas eles têm de trabalhar. A hesitação dos pais gera insegurança no filho e pode despertar nele a sensação de que consegue convencê-los a ficar. Os pais não podem prometer trazer brinquedos ou doces, figurinhas quando voltarem. É saudável que a criança sinta que a separação não mata ninguém e comece a criar dentro de si mesma a noção de responsabilidade. Essa birra afetiva é uma das piores que tem, né? Porque a birra material, porque quer algo a mais, você vai falar que não tem e não tem mesmo e acabou, você vai fazer o quê? Assaltar um banco para dar para a criança tudo aquilo que ela deseja? Não vai, né? Quando o pai e a mãe não têm condições de dar, não dá mesmo. E agora, quando a criança bate o pé e quer, e o pai e a mãe se enforcam em dívida para poder dar um videogame novo, um celular ou coisa assim, tá na cara que os pais são bem frágeis, né? Mas ainda assim, essa birra, eu acredito que os pais conseguem driblar, porque cai no bolso, né? O brasileiro tem muito disso. Quando dói o bolso, ele se vira. Agora, a birra afetiva, essa daí eu acho que é a pior que tem, porque a criança chora porque ela quer você.
Ela não quer a matéria, ela não quer, não tá pedindo nada. Ela quer o pai e a mãe presente. Essa birra eu acho que é a pior que tem. Eu sei disso porque quando eu saía para trabalhar e deixava filho sozinho, meu Deus do céu, era duro demais, gente. Dói demais. Você vê o teu filho, principalmente no meu caso aqui, eu deixei meu filho muito tempo sozinho. Eu não tinha condições de colocar uma babá dentro de casa, eu coloquei 3, as 3 que eu coloquei foi uma pior que a outra. Uma colocou uma blusa no ventilador, que era para distrair meu filho, ligou o ventilador, quando eu cheguei em casa estava esfumaçando a casa inteira. Falei, vai pegar fogo na casa, o ventilador nunca mais funcionou. A outra ficava no portão conversando com um monte de moleque e largava meu filho sozinho dentro de casa. Graças a Deus não tinha nem móveis na época, que se tivesse tinha se ferido dentro de casa, ela não tinha nem visto. Uma outra pegou e deixou ele catar uns gibizinhos que eu tinha comprado na época, que custava caro pra caramba, não tinha dinheiro nem pra comer direito, mas pra ele nunca faltou nada. Eu comprei uns livrinhos de plástico de banheiro e dei pra ele. Quando cheguei em casa, não tinha nem pago aquilo lá, tava tudo rabiscado, quer dizer, deixou a criança sozinha, né? Tava na cara que ninguém ficou olhando. Então, de tanto eu trazer gente pra dentro de casa, que eu vi que não tava servindo pra nada, eu comecei a orientar ele a se virar sozinho. Então tinha lá o desenho na época, o Cocoricó e o Rá-Tim-Bum na cultura, e cada um tinha lá o horário firme, né? Todo dia no mesmo horário. Aí eu falava, ó, quando for o Cocoricó é horário de tomar café, quando for a hora do Rá-Tim-Bum é a hora de almoçar. Aí eu ensinei a apertar o micro-ondas lá, as teclas, e ele começou a se virar com 6 anos de idade, por aí. Ou então eu levava ele para a escola e ficava comigo, 4 horas na sala dele e 4 horas ele vinha para minha sala, porque eu ficava o dia inteiro na escola. Então, esse período que ele ficou em casa para eu trabalhar, foi um período muito duro, porque ele falava, mãe, tem certeza que você tem que ir trabalhar? Eu, tenho, né? Tem que pagar as dívidas, tem que comprar, fazer compra, tem que comer, tem que sair, não posso deixar de ir. Ai, mas eu vou ficar com saudade. Então eu escutava essas coisas e cortava o coração. Ele não era de fazer birra, aquele choro de desespero, não, né? Teve algum chorinho, sim, mas não desse desespero todo que o texto fala. Mas tem crianças que o choro não precisa ser de desespero para cortar o coração de um pai e uma mãe, né? A gente vê a criança ficar para trás, a gente tem que sair, é difícil para o pai e a mãe. Principalmente os mariados de primeira viagem, tipo eu, né? Quando você já tem o segundo ou o terceiro, você vai calejando, você vai pegando a manha da coisa. Mas quando você só tem o primeiro ainda, é difícil você deixar ele para trás, é muito difícil. Porque dói o coração, não é uma birra que você fica até com raiva. Tem birra de criança que você fica com raiva, fala, caramba, não vai parar de chorar, não. Mas esse tipo de birra, não. Esse é aquele que vai lá no coração, é uma flechada, dói. Aí você tem que sentar, você tem que explicar que você precisa trabalhar para ganhar o seu ganha-pão, né? Pagar as dívidas, comprar o quarto dele, comprar o brinquedo dele, a roupa que ele quer. Mas para isso você tem que trabalhar e ganhar o dinheiro. Então ele vai ter que entender através de muita conversa. E no início não vai ser fácil. Você vai conversar e não vai adiantar muita coisa. Parece que não, mas depois água mole em pedra dura, né? Aí vai resolvendo. Mas que dá dó, isso dá. Né? Então, mas se a gente tiver dó e carregar junto, ou deixar de sair para trabalhar, chegar atrasado no serviço, a vida da gente enrola, né? E tem uma coisa, o filho cresce, ele não vai ficar colado na gente a vida toda, né? Então a gente não pode parar a nossa vida em razão de uma criança, é por ela também que a gente está trabalhando. Então tem que se entender que cada qual tem a sua obrigação. O pai e a mãe têm a obrigação de trabalhar e trazer o pão para dentro de casa. E o filho tem a obrigação de respeitar a ordem do pai. Você vai ficar aí, daqui a pouco eu volto. Isso para os pais que saem para trabalhar, né? Agora tem aquela questão da criança ir para a escola. Aí eu acho que fica mais fácil para o pai e a mãe deixar o filho na escola. Ai, pai, ai, mãe, eu vou sentir sua falta, tudo, mas ele está dentro de uma escola, junto com coleguinhas, com professor, ele não está ficando em casa sozinho para você sair. Aí eu acho que o desapego é mais fácil para o pai e a mãe. Para a criança, talvez seja ainda mais complicado,
porque ele está entrando num ambiente estranho, onde pessoas estranhas vão dar a mão para ele, colocar ele numa sala de aula. Ele vai ter que fazer coisas que os outros fazem, que o pai e a mãe não ensinou dentro de casa. É um mundo, um universo diferente para essa criança. Então a criança tem que ser bem acolhida na sala de aula, sim. Mas já vi professores também fazendo tudo errado nesse sentido. O acolhimento, lembram que a gente estudou aqui? O acolhimento da criança não pode fazer com que ele se sinta o rei da sala de aula, a rainha da sala de aula, não é isso. Acolher bem uma criança que está chegando é você dar subsídio, dar formas para que ela se desenvolva junto aos outros, mas não você tratar ela completamente diferente dos demais, porque ela é nova, né? Não, ela é nova, porém o tratamento é igual aos outros. A forma que você vai conduzir para que ela se desenvolva, talvez você vai ter que mudar uma coisa ou outra, porque ela é diferente dos demais, ela está chegando depois, mas não pode ser de privilégios, né? Os outros não podem ir no banheiro. Aí a Mariazinha chegou na sala de aula, porque é o primeiro dia dela. A professora quer ir no banheiro. Ah, tá bom, pode ir. Professora quer ir no banheiro. Ah, tá bom, pode ir. Aí os outros vão olhando para a cara da professora. A professora fala assim: ai, gente, calma aí, que hoje é o primeiro dia dela. Não, tá errado. Já no primeiro dia, ó, Mariazinha, que ninguém vai no banheiro antes do recreio. Então você vai ter que segurar igual os outros. Eu recebi aluno assim que tinha problema de comportamento terrível. Aí ele chegava na sala de aula, ele queria ser o dono da sala. Eu fazia o contrário. Eu falava para os alunos, ó, tá vindo um aluno de tal escola, tem problema de comportamento, vocês não entrem no embalo dele. Vocês fiquem quietos perante a bagunça que ele vai querer fazer, que ele não vai ganhar campo. Se ele fizer uma gracinha e todo mundo der risada, ele vai se achar, aí vai dar problema aqui o ano inteiro. Agora, se ele fizer gracinha e todo mundo fechar a cara para ele não vai encontrar um ambiente para se desenvolver. Então, o aluno novo, você tem que ver o perfil dele, né? Antes dele entrar na sala de aula, não é escutar de um outro professor, mas escutar do próprio pai, da mãe. O que está acontecendo? Por que veio de outra escola? É mudança de casa? Ah, então tá bom. É mudança porque a outra escola deu problema? Ah, opa, então peraí, o tratamento é outro, né? Eu digo que o tratamento no primeiro dia, na primeira semana, para quem é novo, tem que ser diferenciado nesse sentido, para adaptar, viver com os outros, para depois você tratar todo mundo por igual. Então, o acolhimento é primordial, mas tem que ver como que essa criaturinha está chegando, né? Não pode exagerar muito na dose do quiinho, né? Que bonitinho, que cheirosinho, que fofinho, não, porque você não sabe o que está vindo ali. Se ele vier todo mimado, aí piorou, né? As birras que acontecem na porta de escola são escândalos tremendos, parecendo que está batendo na criança. Mais de 32 anos eu vi essas cenas. E quando o aluno chegava chorando perto de mim, eu falava: chorando não tem conversa não. Vai lá pro teu canto, quando você parar de chorar a gente conversa. Eu não tinha tato para isso, não tem uma receita para você chegar numa criança como essa, que chega fazendo escândalo, e você parar com o escândalo dela. Porque a sensação que dá é que quando você vai falar com ela, ela grita mais, ela faz mais escândalo ainda. Então eu deixava parar. Ah, quer chorar, chora, chorar faz bem, limpa os pulmões, vai lá, vai chorando. Quando parar de chorar, aí a gente conversa. Aí o choro acabava logo. Agora, se eu ficasse lá, ai, que bonitinho, não chora, porque você, olha, é tão bonitinho, com a bochecha toda vermelha, você tá ficando todo roxo, para com isso. Não, quanto mais você agrada nesse sentido, mais a criança chora. Isso daí eu vi no meu trabalho, isso aí eu não preciso de livro. Mais de 32 anos, toda vez que eu via alguém passando muita mão na cabeça de criança, a criança só faltava não, alguns até se jogavam no chão, se jogavam na carteira, se machucavam, porque eu não quero ficar aqui, eu quero a minha mãe. Tá, você quer a sua mãe, mas sua mãe não tá aqui. Então, lamento muito, daqui a 4 horas ela vem te pegar, mas agora você vai ter que ficar junto com os demais. E ninguém vai te ferir, ninguém vai te machucar, você está num ambiente que todo mundo vai gostar de você. Se você ficar chorando, as pessoas não vão gostar de você, porque está perturbando, o ambiente está calmo, está tranquilo, está todo mundo fazendo lição. Então, quando a criança parava de chorar, eu tinha essas conversas e acalmava. Agora, na hora do choro, do escândalo, de se jogar no chão, se jogar na parede, eu não chegava nem perto. Falava que quem tem um pouco mais de paciência que vá, porque não tem como você segurar uma criança assim, né? E aí
eu jogo a culpa nos pais. Infelizmente, eu sou obrigada a falar isso. Porque a criança que vinha preparada para o que é uma escola, que ela vai ter coleguinhas, que ela vai fazer lição, que ela vai ter um novo professor, que é como se fosse seu segundo pai, sua segunda mãe, que a escola é um lugar onde tem merenda, tem um momento de brincar, tem um momento de fazer educação física, que a escola é legal. As crianças que são preparadas para entrar na escola, o comportamento delas é completamente diferente. No primeiro dia elas estão tudo de mochilinha nova, aquela lancheirinha, elas estão tudo doidas para conhecer os novos coleguinhas. Elas vêm, às vezes, assim, sem aquela noção do horário, né? Então, elas querem sair da sala, elas querem comer fora da hora, elas querem ir embora fora da hora. A noção de tempo delas, geralmente, independente se está sendo preparada pelos pais ou não, é muito pouca. A criança não tem noção de tempo. Então, ela acha que entrou na escola, já é hora de ir embora, né? Aí você tem que ir mostrando que não, que tem atividades para fazer. Por isso que é importante o professor colocar uma pauta na lousa. Hoje nós vamos estudar português, matemática, vai ter recreação, vai ter brincadeira, vai ter educação física, vai ter arte. Lá na pauta a criança já sabe que ela vai ter que seguir aquela sequência lá. Mesmo que ela não saiba ler e escrever, o professor lê a pauta para ela, fala, olha, vai ter isso, isso e isso. Então ela já sabe que enquanto não terminar lá a recreação, por exemplo, não acabou a aula. A recreação é a última coisa que vai ter naquele dia. Então ela não vai ficar perturbando, né? Que hora que vai acabar a aula? Que hora que eu vou fazer tal coisa? Não, porque você já deu o roteiro para ela. Mas, em geral, quem vem preparado é uma graça. Você não tem problema nenhum. Agora, a criança, quando não é preparada, que o pai e a mãe simplesmente pegam e falam, hoje é seu primeiro dia de aula, você tem que ir para a escola. A criança chega na escola, não sabe o que ela vai fazer lá dentro, é um ambiente estranho, pessoas estranhas. Aí, pronto, aí vocês podem esperar que o escândalo é batata, né? E esses escândalos é traumático. Porque a criança, ela pega aquilo como uma birra, como, né, todo dia vai ser aquilo ali, por um bom tempo, até ela entender o que ela está fazendo dentro de uma escola, que para ela é uma tortura. Ela não foi preparada. E geralmente criança assim, quando chega em casa, os pais nem perguntam como é que foi seu primeiro dia, porque para eles o primeiro e o último dá na mesma. O que importa é colocar o filho dentro da escola e ele ter tempo para ficar no portão da casa dos outros ou para sair para trabalhar, dependendo de cada família, né? Tem família que a mãe não faz nada o dia inteiro. Ela fica no portão, ela fica na rua. Ela aproveita o momento que a criança está na escola para ela ficar zanzando por aí afora. Então, ela deveria ter preparado a criança, mas não prepara. É aquela história, né? Cada um dá aquilo que tem. Geralmente, mães assim não tem muito para dar. Tem 10 filhos, aí passa fome, passa desespero, fica batendo na porta de ONG, buscando cesta básica, buscando direitos, né, que o governo dá, esmola, né? Então, são casos assim gritantes de criança que chega na porta da escola se ferindo, se jogando, ferindo os colegas, vem com violência, porque não foram preparados. Então, essa birra afetiva nada mais é do que a falta de preparo que os pais têm e que acabam repassando aos filhos. Então, se você não quer que a criança faça birra na porta da escola, tem que ir preparando. Na hora de comprar o material, né? Porque mesmo que a prefeitura, estado dê material, os pais que são mais zelosos pelos seus filhos, mesmo que não tenham muitas condições, sei lá, um caderninho, um lápis com bichinho, né? Uma mochila, alguma coisa diferente. O pai e a mãe pegam o filho nas férias e falam, vamos lá, nós vamos comprar uma mochila para você, né? Tem criança que chega na escola sem nada, nem um lápis, um caderno, a prefeitura e o estado vai dar, então ele vai de mão abanando para a escola. Só que a prefeitura e o estado não dá no primeiro dia de aula. Geralmente depois de 15 dias, depois de um mês é que vem o material. Até lá o professor tem que ficar se virando na sala de aula e dando folhinha para essa criança. Ou se na escola tiver algum estoque de caderno, tira o estoque, um caderno e dá para a criança. Então, assim, eu sempre ganhava kits, né, da direção da escola. Sempre vinha lá uns 10, 12 lápis, borracha. Quando o aluno não tiver mais, você repõe. Que repor. Chegava no começo do ano, na primeira semana, o aluno vinha sem nada, você já tinha que dar aquele material ali. Né? Então, isso daí é falta do quê? Falta de preparo, né? Falta de compromisso dos pais em relação à educação do seu filho, né? Então, aqui tem várias situações que a gente pode colocar. Né? O aluno,
ser birrento na escola é falta de preparo dos pais em relação à escola. A pessoa, ou a criança ser birrenta, né, dentro de casa, quando os pais saem para trabalhar, é falta de preparo daquela criança. Os pais não estão preparando aquela criança para que ela entenda que os pais precisam trabalhar e que ela vai ficar um pouquinho sozinha, que ela vai ficar com o vizinho, com a avó ou com a tia, mas é um pouco, até os pais trabalharem e voltar para casa. Na verdade, o texto está dizendo para a gente isso: prepare a criança para que ela não faça essas birras. Prepare. É muita conversa, é explicar o porquê que você está saindo para trabalhar, por que essa criança está indo para a escola, quanto tempo essa criança vai ficar fora na escola, quanto tempo os pais vão ficar fora para o emprego. É importante ter esse diálogo, por menor que a criança seja. Tem que ir explicando isso devagarinho, não em cima da hora, faltando uma semana para começar as aulas. Sempre, e conversando sempre. Compra o material junto, mostra, olha, você vai estar levando uma mochilinha da Barbie, sei lá, qualquer coisa aí, né, como é que chama? Hot Wheels dos moleques, né? Então, compra uma borracha perfumada, olha que borracha legal, você vai estar usando isso aqui na escola, e vai frisando a importância dessa criança, que ela vai começar a ter uma vida mais com autonomia, que não é mais ali colada com pai e mãe. Essa época da escola é uma época já de desgrudar, de desmamar, né? E a gente precisa preparar, porque tirar de uma vez é brutal. Aí, essas birras na hora da separação, elas são doloridas. Para a criança, principalmente, é muito dolorida. Muito mesmo. E traumática. Porque aí fica aquela coisa, aquela sensação do abandono. Fica uma sensação de que o pai e a mãe não vai voltar. Aquela questão da insegurança. E essa insegurança vai para a ponta do lápis. Aí é aquela criança que fica copiando e fala, professora, tá certo? Professora, tá certo? Ela tem necessidade de estar toda hora na mesa do professor perguntando se aquilo que ela está fazendo tá certo. Ela sabe que está certo, ou ela sabe que está errado, mas ela precisa da opinião do professor para se sentir mais confortável, do tipo assim, eu não estou sozinha, o professor está falando comigo. Ela fica arrumando assunto para falar com o professor. Então, uma criança insegura vai se tornar um adulto inseguro. E aí, o que a gente quer? Não é isso, né? Então, a gente tem que conversar bastante, preparar para esse momento das separações momentâneas, que é uma coisa rápida, né? O pai e a mãe vai ali no serviço e já volta. A criança vai na escola ali e já volta. Não é uma coisa eterna. Eles precisam entender isso, para que lá na frente eles tenham autonomia também, fazer as coisas deles sem tanto questionamento. À medida que vai aprendendo, eles vão criando a sua independência e voando sozinho, né? É isso, eu acho que a gente educa os filhos e alunos, é para isso, para que uns dias eles possam alçar voos do nosso tamanho, né, da nossa altura ou até mais alto, tá bom? Fiquem com Deus.